De Bruyne no Mengão, a verdade. José Botto descarta a contratação de Andreas Pereira. E Vasco faz acordo com o Flamengo? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes nesse vídeo, então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, ajuda muito no nosso trabalho. Eu já tô aqui em Salvador, cheguei ontem na parte da manhã, fiz a cobertura do Flamengo, a chegada da equipe aqui na capital baiana, o time que veio da Venezuela, viagem longa, chegou já no início da noite aqui em Salvador. Hoje, às 3h30 da tarde, a equipe treina no CT do Bahia, CT Evaristo de Macedo, e amanhã é a partida do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, Vitória e Flamengo. Nós estaremos, claro, presentes, já que o BTB Esportes está em todos os lugares e estaremos presentes também nessa partida. Você vai acompanhar tudo aqui no canal. Agora eu vou falar sobre um acordo entre Vasco e Flamengo, o acordo para o jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Que acordo foi esse? O Vasco queria mandar o jogo da sexta rodada em São Januário. Acabou não sendo permitido, a segurança pública do Rio de Janeiro não permitiu que isso acontecesse, e aí as duas equipes, né, Vasco e Flamengo, conseguiram chegar a um denominador comum, entraram em um acordo para que essa partida aconteça no Maracanã. Então a sexta rodada do Campeonato Brasileiro está certa, vai acontecer no Maracanã. Para isso acontecer, para esse acordo ser selado, foi tratado o seguinte entre as duas partes, 50% para cada um. O jogo, né, entre Flamengo e Vasco vai ser dividido metade do estádio, né, para a torcida, metade, 50-50 para os dois lados, além da parte financeira também, que vai a renda dos ingressos, a renda dos bares, dos camarotes, tudo vai ser dividido 50-50, metade, e aí também o jogo do segundo turno, entre Vasco e Flamengo, será no Maracanã, e aí a mesma coisa. Tudo dividido, meio a meio, tanto a questão financeira como também a torcida, acordo selado. E mais um ponto, né, que entrou como uma possibilidade para esse acordo o Vasco está aí fazendo a reforma de São Januário e entrou em um acordo com o Flamengo para mandar alguns de seus jogos no Maracanã durante esse período de reforma do São Januário. Então pode ser que mais jogos aconteçam do Vasco como mandante no Maracanã. As duas partes acharam, né, um denominador comum para ficar bom para todo mundo, e o acordo, ele portanto está selado. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo, vai acontecer no Maracanã. Quero saber a sua opinião, se vocês acham que Vasco e Flamengo fizeram certo em entrar nesse acordo, se o acordo é justo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Flamengo, como eu disse, treina hoje para jogar contra o Vitória amanhã, e uma situação, né, a respeito do Vitória é que o Carlinhos não deve enfrentar o Flamengo, ele que é jogador do Flamengo, está emprestado e teria que pagar, né, um valor pré-determinado ao Vitória para que pudesse escalar o Carlinhos. Então a tendência é que ele não entre em campo contra o Flamengo. Pode ser uma baixa então aí do Vitória contra o Flamengo por conta, né, desse contrato, né, dessa cláusula em contrato, do contrato de empréstimo do Carlinhos pelo Flamengo com o Vitória. Então certamente ele não vai enfrentar o Flamengo amanhã pela segunda rodada do Brasileirão. E aqui em Salvador ontem eu pude bater um papo com o José Botto, ele falou sobre muitos assuntos e um deles foi sobre Andreas Pereira. E ele deixou claro que o Andreas Pereira esteve sim no radar do Flamengo, principalmente com a possibilidade do Gerson sair lá na janela de transferência do início do ano. Então o Flamengo foi atrás, procurou saber sobre o jogador, teve interesse em contratar, acabou não acontecendo, o Gerson permaneceu no Flamengo, o valor também que foi oferecido pelo Andreas não agradou ao Flamengo, e aí as negociações ou os contatos, né, eles se encerraram. E aí eu perguntei, mas existe a possibilidade do Andreas Pereira ser contratado pelo Flamengo? Fala-se muito sobre uma contratação para um jogador de meio campo, e o Botto ele foi bem direto em falar que o Andreas Pereira não é o perfil de meia que o Flamengo está procurando na próxima janela de transferências. Ele não é o jogador que o Flamengo quer. O jogador que o Flamengo quer é para ser o reserva do Arrascaeta, e o Andreas não é esse jogador. Nas características, pelo menos na visão do José Botto, do departamento de futebol do Flamengo, é que o Andreas não é esse jogador, não se encaixa no perfil de atleta que o Flamengo procura
para a próxima janela de transferência. Então, apesar de gostar do jogador, apesar de ter ido atrás do Andreas Pereira, está descartada a contratação do Andreas para essa função do Arrascaeta, para ser esse reserva ou esse jogador para dividir a função com o Arrascaeta. Não é o Andreas Pereira, então está descartada a contratação. Pode ser que ela aconteça por outro motivo, né? O Flamengo vá atrás do Andreas Pereira com outro objetivo, mas para ser esse jogador reserva e parceiro do Arrascaeta de função, não é o Andreas, está rechaçada essa possibilidade. O Flamengo não vai atrás do Andreas Pereira para isso, para ser esse camisa 10, né, ao lado do Arrascaeta, até porque as características dele é um pouquinho diferente daquilo que o Flamengo está procurando no mercado. José Botto deixou claro que tem muita calma para fazer isso, não está apressado, falou sobre a qualidade do elenco, que o elenco do Flamengo tem muita qualidade, tem feito bons jogos, mesmo com essa carência na posição. Então o Flamengo está atrás, mas também não está aí entrando em leilão para tentar contratar de qualquer jeito, acabar pagando mais caro num jogador que não é a ideia do Flamengo. O Flamengo quer um bom custo-benefício, pagar o valor justo por um jogador que se encaixe no perfil que o departamento de futebol tem interesse. E agora, que história é essa de De Bruyne no Flamengo? Que história é essa de que o De Bruyne poderia ser uma oportunidade para o Flamengo no mercado? É o seguinte, eu conversei ainda nessa conversa, né, com o José Botto, falei sobre ele, falei sobre o De Bruyne com ele, né, sobre a manifestação da torcida do Flamengo após a notícia de que o De Bruyne não ia mais, né, continuar no seu clube, ia acabar o contrato, ele não iria renovar. E após essa informação que saiu na internet, que foi divulgada, né, na internet, a torcida do Flamengo começou a se mobilizar, não só do Flamengo, né, de outros clubes também, falando, De Bruyne vai ficar livre no mercado, é uma possibilidade de contratar sem precisar comprar, né, ele vai estar livre apenas pelo salário. Eu perguntei por Botto, há uma esperança? A torcida pode ter uma esperança em relação ao De Bruyne? E ele foi bastante leve, né, em responder de uma forma bem engraçada até, né? Ele falou que a torcida ela dá muitas ideias e que o De Bruyne, sem dúvida nenhuma, é um grande nome e que o Flamengo vai avaliar, sim, a situação. Pode ser uma boa oportunidade de mercado, mas deixou claro, em tom de brincadeira, que a torcida do Flamengo acaba fazendo sugestões e que muitas delas são boas sugestões, que o De Bruyne é um grande jogador, né? E claro, se tivesse oportunidade, o Flamengo iria atrás sim do De Bruyne, mas a verdade é que não tem nada, é apenas um pedido da torcida, a torcida que está aí se mobilizando nas redes sociais, falando sobre a possibilidade do Flamengo contar com o De Bruyne. Nesse momento, não tem nada. José Botto até brincou com a situação e falou que pode ser sim uma boa oportunidade, que é um grande nome, mas que nesse momento não tem nada com De Bruyne. Pode ser, né? Eu acho que é um bom nome. Eu acho que todo mundo está de acordo que o De Bruyne seria um mega reforço para o Flamengo, mas não tem nada, gente. Calma, não tem nada. O José Botto pode até avaliar, mas nesse momento não tem nada. O Flamengo que chegou, como eu disse, aqui em Salvador no início da noite de ontem, os jogadores que estavam no Rio de Janeiro, Gerson, Arrascaeta, Wesley e também o Gonzalo Plata, eles vieram no final, já no início da madrugada, chegou aqui por volta de 2 da manhã em Salvador, também estão no hotel, descansando para treinar junto com a equipe amanhã, ser reavaliado pela comissão técnica para ver se vão ter condição de jogo, quantos minutos poderão entrar em campo. Então, eles estarão com o restante do time amanhã. Chegaram um pouco depois, né, já na madrugada, mas se reintegram aí ao elenco para trabalharem com o técnico Felipe Luiz. E ainda na minha conversa com o José Botto, ele falou mais uma vez sobre o Jorginho. Não tem como não perguntar, né? É um nome que o Flamengo está aí em negociação e ele falou que a bola está nos pés do Jorginho. Ou seja, o Flamengo fez a sua proposta, já falou que já apresentou, né, o que tem aí para oferecer ao Jorginho. A negociação está acontecendo. O José Botto foi enfático em dizer que 90% das coisas que saem na imprensa não é verdade, mas que ele não vai dar muitos detalhes também, porque ele não gosta de revelar os seus movimentos aí no mercado, nas contratações, mas que 90% não é verdade, mas que as conversas estão acontecendo, estão avançadas e a bola está nos pés do Jorginho. Ele ainda brincou, né, um trocadilho aí com o futebol, que a bola está nos pés dele e que ele quer jogar com o Flamengo, né? Então ele vai continuar aí, significando que ele está nessa negociação, está interessado, está interagindo e está jogando aí esse jogo com o Flamengo, que é
de aceitar a proposta, encontrar a melhor opção para os dois lados. Então, bola com o Jorginho, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela. O José Botto deixou claro que a decisão é única e exclusiva do jogador. Hoje o Flamengo treina, amanhã tem jogo, mega cobertura aqui no BTB Esportes, então fica ligado, teremos transmissão ao vivo do jogo também no domingo, então fica ligado com a gente. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final, não esquece, curte, compartilha, deixa o seu like, né, como eu disse, manda para o máximo de rubro-negros que você conseguir. Olha aí se você é inscrito no canal, às vezes você chega aqui por recomendação e nem é inscrito no canal, então dá uma olhada se você é inscrito, se você não for inscrito, se inscreva e nos ajude a bater a meta de 100 likes. Muito obrigado por tudo, gente, muito obrigado a vocês que acompanham, ajuda muito a gente, o vídeo passado a gente conseguiu bater a meta de 100 likes, muito obrigada e continue nos ajudando a fazer esse trabalho que é feito com muita responsabilidade para vocês. Valeu, pessoal, tamo junto e até a próxima!